prazer de receber aqui no programa Tribuna Livre a professora e psicóloga, coordenadora pedagógica do IFAL, o campus aqui, São Miguel dos Campos, professora Aline Santana. Temos também o prazer de receber aqui no nosso programa a doutora Clarice Santa Maria, ela que é presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB, também aqui de São Miguel dos Campos. Então agora nós vamos para a entrevista. Agora no programa Tribuna Livre, entrevista. Quero dar as boas-vindas, dizer que é um prazer muito grande receber vocês aqui. Professora, vou ficar chamando depois de psicóloga, vou ficar chamando de professora, que eu acho uma função maravilhosa. Professora Aline Santana, seja muito bem-vinda aqui ao programa Tribuna Livre, é um prazer muito grande recebê-la aqui. Que você possa cumprimentar nossos ouvintes pela 104,9 KTFM e pelo nosso canal no YouTube, as pessoas que estão assistindo. Muito bom dia. Bom dia. Pode. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. É sempre muito bom conversar com o público, né, da nossa função de educação, como a gente tem no IFAL. Esse contato e essa divulgação das coisas que a gente faz, né, das temáticas que a gente aborda, como essa da violência, da luta contra a violência contra a mulher, é sempre muito importante. Tá? A gente agradece. Saúdo a todas e a todos, né, e de antemão já agradeço a oportunidade. Que bom. Estamos recebendo também aqui a doutora Clarice Santa Maria, ela que é presidente da Comissão da Mulher, advogada aqui da OAB São Miguel dos Campos. Muito bom dia também, doutora Clarice, também seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Desde já agradeço o convite. Né? Essa temática do Agosto Lilás ela é muito importante. Né? A gente frisa muito que a gente debate o Agosto Lilás em agosto, mas é uma política do ano inteiro. Né? E a OAB, como entidade, ela visa auxiliar neste combate. Né? Então, é muito importante a gente debater um pouquinho, trazer para o público um pouquinho essa temática do que realmente é a violência contra a mulher. Muito bem. Eu vou começar aqui com a professora Aline Santana, ou Aline Santana mesmo, porque tem tanto Santana aqui, né? Perguntando a ela o que é que significa a campanha Agosto Lilás. É muito importante a gente falar sobre isso. Essa campanha do Agosto Lilás é uma campanha de mobilização e luta e enfrentamento contra a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é um fator de muita preocupação para nós, todas e todos, né, que vivemos no Brasil, porque são dados alarmantes. E aí essa campanha ela é realizada em agosto, porque foi em agosto que foi sancionada a principal lei que a gente tem, que é o instrumento principal, né, de combate a essas violências, que é a Lei Maria da Penha. Brevemente falando, a Maria da Penha ela é uma mulher que sofreu violências, ela sofreu tentativas de assassinato pelo marido, chegou a ser baleada, ficou paraplégica em função disso, e aí ela mobilizou, né, com essa história dela, com a luta dela, toda uma gama de pessoas para construir essa Lei Maria da Penha. Como a lei foi sancionada em agosto, e aí ficou o mês de agosto, como o mês de combate à violência, tendo a Maria da Penha, né, como uma figura central. Certo. Agora vamos falar com a doutora Clarice. Doutora Clarice, quais são os principais tipos de violência contra a mulher previsto na Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha ela prevê 5 tipos de violência. A violência física, né, que é aquela que a gente já visualiza, que é a que a gente acha que realmente é violência, né, que é a porrada em si. Né? Tem que se falar o termo assim mesmo, né, para se entender. Correto. Que é a porrada em si, que é a violência física. Né? Mas nós temos também a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. Né? A violência sexual, que é voltada a realmente impor um ato sexual, né? A violência moral, que é aquela que lhe traz uma injúria, uma difamação. Né? A violência psicológica, que é aquela que lhe traz um mal, né, no seu íntimo. Né? Ele
não é demonstrado de forma física, né? Não tem aquela roncha, não tem, mas intimamente a mulher sofreu aquela violência. E a violência patrimonial, que é aquela violência onde se nega, né, o patrimônio em si daquela mulher, ou às vezes a compra de um bem material, ou ela se subordinar ao homem porque ela depende exclusivamente dele, e até para ir comprar um pão ela necessita que ele lhe dê o dinheiro, e para isso ele infringe uma violência nela. Então são esses tipos de violência que a gente encontra na Lei Maria da Penha. Ela é bem abrangente, né? E como a Aline falou no começo, eu queria frisar que a gente fala muito da violência contra a mulher, mas o trabalho não é só com a mulher, é com o homem também. Porque nós sofremos, mas tem quem pratica a violência. Então, esse trabalho é todo voltado para a população em geral, para a sociedade num todo. Certo. Professora Aline, como a sociedade pode identificar sinais de que uma mulher ela está sofrendo violência? Primeiro, observando, né? A gente, nas campanhas de combate à violência contra a mulher, mudou aquele jargão que a gente tem, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim a colher. Porque se a gente presenciar, né, situações que são naturalizadas, como determinadas piadas, né, determinadas desqualificações, que no dia a dia, às vezes a gente vê e diz, mas isso é uma questão de personalidade do marido, isso é uma questão da relação dessas pessoas, isso já deve ligar um alerta de que essa relação pode não estar sendo saudável, pode estar sendo violenta e comprometendo, né, a saúde e a integridade dessa mulher, dessas pessoas nessa relação. Então, desde coisas sutis, né, que a gente normaliza e naturaliza, como esses comentários, você é burra, né, você, enfim, que às vezes a gente diz, tudo bem, sempre foi assim. Então, a gente precisa ligar um alerta. Até outras coisas, como uma mudança no comportamento daquela pessoa. Às vezes tem uma pessoa da minha família que eu percebo que ela muda bruscamente o comportamento, né? Fica mais quieta, mais introspectiva. Sintomas físicos, né? Expressões físicas, que aí já chegam no extremo da violência física, que aí compromete de um modo mais direto a vida mesmo, a integridade e a vida. Então, se a gente perceber sintomas físicos, né, arranhões, ronchas, e aquela desculpa sempre a cair, bate em alguma coisa, a gente precisa ligar o alerta. Além disso, né, só para complementar, também precisamos estar atentos a determinados discursos assim, de falta de confiança. Eu me lembro de uma situação onde eu estava numa conversa, né, e muitas das colegas relataram que não aconteceu uma situação de violência, que infelizmente é cotidiana, e muitas das colegas relataram assim, hoje eu vou guardar as facas da minha casa porque eu não tenho confiança nesse meu companheiro. Então, esse tipo, né, de fala, esse tipo de reação é, no mínimo, preocupante, que a gente precisa prestar atenção, tá? Então, eu aproveito para fazer um convite, gente. Vamos nos olhar, né? Vamos, os homens, olhar para as mulheres, olhar para os colegas, né, para os companheiros também, desnaturalizando esse tipo de comportamento. Muito bem. Doutora Clarice, qual a importância da denúncia, né? Eu disse uma frase que é muito conhecida, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim. Então, qual a importância dessa denúncia, desse enfrentamento da violência doméstica? A importância da denúncia é que assim é que a gente conhece e pode auxiliar essa mulher, né? Existem vários canais, né, para se fazer essa denúncia, né? Tem aí o juizado, a OAB, a polícia. Nós aqui em São Miguel temos na delegacia uma sala lilás, né, onde a mulher é muito bem atendida lá, né? Tem o canal nacional, que é o Disque Denúncia, que é o 181, né? O 190 da Polícia Militar. São canais de denúncia. E por que é importante denunciar? Porque é a partir da denúncia que a gente pode auxiliar, né? A gente pode notar os sinais, como a colega Aline falou aqui, né? A professora Aline, a gente pode perceber os sinais, mas se não se procura ajuda, a gente não tem como auxiliar, né?
pela OAB, pela Defensoria Pública, tem atendimento jurídico, né? O auxílio a essas mulheres que não encontram e não podem pagar um advogado particular, né? Isso é importante. Na própria delegacia, né? Buscar a medida protetiva, né? E a denúncia, ela não partir somente da pessoa que sofreu a violência, né? Outras pessoas podem também denunciar. Por isso a importância da denúncia do Canal Nacional no 181. É uma denúncia anônima, você não vai se identificar. Então, às vezes, você escuta aquela briga da vizinha, isso, né? Olha, está tendo uma briga violenta aqui do meu vizinho, assim. Vai ser acionada a polícia vai lá, porque o canal é direto, né, com a localidade. Ele é nacional, mas é passado para a localidade, né? É visualizar todos os sinais que acontecem. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente também acha que a violência só acontece com a mulher de menos instrução, não acontece com a de maior instrução, né? E isso não, isso acontece em todos os níveis. Não tem classe social. A gente estava até debatendo, né? Como Comissão da Mulher Advogada, a gente debate internamente também na OAB essa questão. E foi criada uma cartilha para preservar as prerrogativas, que são os direitos do advogado, da mulher advogada. Porque a gente sofre o assédio diretamente dentro da nossa profissão, como advogada. Certeza. Entendeu? E nós temos formação, nós somos instruídas, nós conhecemos da lei, e a gente sofre, e também muitas de nós ficamos caladas. Então, existe também um protocolo dentro da OAB para isso, né? É um protocolo que a gente também quer levar para a sociedade, né? O atendimento à sociedade, o atendimento à mulher advogada, para que a gente possa acompanhar, se necessário, numa denúncia na delegacia, num BO, no pedido da medida protetiva. Isso a OAB também faz, né? É importante ressaltar, né, esse trabalho da OAB, porque a OAB tem trabalhado socialmente, né? Tem procurado chegar mais perto da comunidade, como entidade, né? A gente tem uma responsabilidade quanto a isso. Então, o papel da OAB quanto à violência contra a mulher também é importante. Nós queremos levar às escolas o que é a violência contra a mulher, para que as meninas e as moças elas possam identificar. Queremos levar ao pessoal de maior maturidade, porque às vezes elas nem percebem. Eu já cheguei a dar palestras onde ela fazia: oxe, meu marido faz isso comigo. Ela não sabe, para ela é ou porrada e pronto. A maioria só entende que a violência é a porrada quando não é. Uhum. Né? Então, a gente precisa esclarecer, a gente precisa fazer prevenção. Não é só a denúncia no final, é a gente também prevenir. O importante é que a informação chegue e que as pessoas conheçam que podem estar protegidas legalmente. Muito bem. Agora vamos para a professora, que a gente vai falar um pouquinho ali de educação, né? De que forma a educação pode aí contribuir para prevenir a violência de gênero? Bom, a educação é fundamental. Uma primeira coisa que me vem à mente quando eu ouço essa pergunta, de cara, assim, é que quando você é independente, quando você tem autonomia, quando você ganha seu dinheiro, né, quando você é produtiva com relação à sua vida, é claro que isso, né, como a doutora Clarice falou, não é um impeditivo total, mas ajude muito, né, a reconhecer e a lidar, se retirando de contextos violentos. Porque eu já, enfim, trabalhei em algumas instituições e também nesse lugar de educação e no lugar da psicologia, né, muitas vezes já chegou para mim em situações onde as pessoas elas não conseguem denunciar ou se retirar dessa situação de violência porque elas têm uma dependência econômica, financeira, inclusive, né? E aí entra filho, e aí entra toda uma vida que é difícil de prescindir dessa estrutura violenta, porque aí a pessoa não tem como lidar, né, produtivamente com a sua vida. E isso é muito triste e muito difícil, porque a gente fica atada, né? Como é que eu vou fazer? Então, esse acesso à educação, para ter o trabalho, para ter a sua renda, para não ser dependente financeiramente, é uma coisa muito importante. Então, nesse ponto é importante. Mas tem uma outra coisa da educação, puxando isso que a doutora Clarice trouxe, que é o reconhecer.
Então, a educação também possibilita reconhecer que essas violências elas estão acontecendo, que é possível denunciar, sabe, que existem esses meios de denunciar e que eu posso buscar redes de apoio para lidar com isso. Então, se a gente tiver uma sociedade, né, de mulheres, de pessoas mais educadas, vai se fechar um ciclo, né, uma rede que possibilita lidar com essa situação de um modo mais efetivo, combatendo de um modo mais efetivo. Tá? E que esse assunto, né, possa ser debatido também nas escolas. Isso. Com os alunos. Os alunos aprenderem. A gente tem uma formação nordestina complicada para esse lado. Então, que as crianças possam aprender isso, eu tenho certeza que as professoras que conversarem isso nas suas salas de aula, a criança, o adolescente, ele vai saber, olha, minha mãe está sendo abusada. Isso. Minha mãe está passando por isso, né? Exatamente. Se você me permite fazer um comentário complementando, eu gostaria de trazer que é isso mesmo. E é uma educação também para os meninos, né? Eu também gostaria de reforçar, porque esse Agosto Lilás é inclusive para os homens e para os meninos. E aí, no IFAL, o IFAL, de modo geral, vem no empreendimento de uma política de enfrentamento contra o assédio, em vários níveis. No nível institucional, assim, contra servidoras e servidores, e vem tendo uma mão firme com relação a isso, e também no que concerne a relação com os alunos e dos alunos entre si. Então, tem vários núcleos, né, de diversidades no IFAL, e hoje tem um que eu vou citar porque entra muito nisso que você falou, que é o NUGEDS, que é o Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual. E esse núcleo ele é justamente para discutir essas questões que afetam mulheres e homens, que produzem tanta violência, que produzem tanta divisão, que muitas vezes comprometem a vida da pessoa. Então, essa discussão, né, eu acho que esse é até um espaço para colocar. Quando a gente está discutindo na escola, porque a gente precisa discutir. Os meninos precisam entender, né, e produzir outros jeitos de ser meninos, outras masculinidades. Tem gente que até não gosta, né, desses termos, mas eu acho muito importante, porque é possível você ter uma masculinidade, né, que seja responsável, que seja companheira, que seja acolhedora, que não humilhe, que não violente, né, de modo nenhum. E na escola a gente precisa construir isso. E para lidar com a violência a gente precisa construir essas masculinidades. Assim como feminilidades, né, que também empoderem-se do seu lugar, que consigam ser do modo que elas desejarem ser. Então, tudo isso tem a ver com o papel da educação. Ótimo. Olha, nós estamos conversando, agora são 9h58, nós estamos conversando com a professora, coordenadora pedagógica do IFAL e psicóloga, Aline Santana, e também com a doutora Clarice Santa Maria, que é presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB aqui de São Miguel dos Campos. Vou para a última pergunta, para a gente poder passar para a programação, né? Mas eu quis aproveitar a presença de vocês aqui, eu acho que é muito importante esse tema. E a pergunta vai servir aí para as duas, né? O que cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, quem está nos ouvindo pela 104,9, quem está nos assistindo em qualquer parte aí do Brasil e do mundo, pelo nosso canal no YouTube, né? O que é que cada pessoa pode fazer na prática para ajudar e fortalecer a campanha Agosto Lilás? Vou começar com a doutora Clarice. Principalmente, a gente tem que conhecer os nossos direitos, né? E a Lei Maria da Penha, ela é um canal específico, uma lei específica para a violência contra a mulher. Então, é muito importante que, ao conhecer os nossos direitos, nós possamos conhecer a Lei Maria da Penha em sua forma que atende à população, os tipos de violência, aonde eu posso chegar, como é que eu posso ser protegida, né? Conhecer a Lei Maria da Penha é muito importante, e é isso que a gente fala, completando também a questão da educação, de levar isso para as escolas, para que as mulheres possam conhecer os seus direitos, para que os homens possam entender os seus limites, né? Até onde eles podem chegar e como eles devem se comportar. Isso é tanto a educação nas escolas como a educação caseira, né? Aquele filho que vê o pai violentando a mãe, ele tende, não é uma regra geral, né? Mas tudo que a gente vê, que a gente escuta como educação,
é o que a gente vai levar, né? Então, nós podemos auxiliar junto com as políticas públicas desenvolvidas, então, levando o acesso ao conhecimento às pessoas. Nós podemos auxiliar sendo aquele que pega na mão, vamos lá, vamos denunciar, você precisa de apoio, né? Porque a mulher muitas vezes se vê só nesse mundo, ela acha que não tem o apoio, porque às vezes ela vai até falar para a mãe, para a irmã, e faz, não é nada não. Até, às vezes, porque sofreu esse tipo de violência e nem percebeu que sofreu, né? Então, é o pegar na mão, é o auxiliar, é trazer um atendimento psicológico, é procurar a Secretaria de Saúde para um atendimento psicológico, é procurar a Secretaria de Assistência, às vezes, para conseguir um apoio, às vezes, depende financeiramente, mas aí a Secretaria tem o programa de um benefício eventual que pode lhe auxiliar com um aluguel social, com uma cesta básica, para você, pelo menos, sair daquele local de violência, né? Procura a OAB, procura a polícia. Então, a gente tem que chegar às pessoas para que elas possam nos procurar, mas também chegar a elas de uma forma sutil, conhecendo o que é realmente o direito dela e a proteção dela. Hoje, assim, já houve alguns avanços, né? Hoje a gente tem na delegacia uma sala especial para isso, a OAB. Então, é importante que as mulheres tenham coragem, né, de fazer isso. E as que não tiverem coragem, que as vizinhas, as parentes, as amigas possam ajudar, né, para que dê força para que ela tenha essa coragem. Vamos ouvir também, para a gente poder concluir e entrar na programação, também a professora Aline Santana. Concordo com tudo que a Clarice colocou. E essa presença da Sala Lilás é também muito importante. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que todos nós podemos colaborar, é não julgando também. Psicóloga adora essa palavra de acolhimento, mas é um termo e iniciativa muito importante, essa do acolhimento. Então, a gente precisa exercitar esse acolhimento também sem julgar, né? Porque, às vezes, né, muitas vezes, como eu falei, as pessoas estão em situações diversas, independente de nível de escolaridade, de incursão social, porque aquela vida levou ela para aquele momento. Então, o exercício do não julgamento é fundamental. E uma outra coisa é a gente assumir a responsabilidade no sentido de pensar assim, de que modo eu contribuo com essa situação violenta e como é que eu posso contribuir para acabar com ela, né? Será que determinadas atitudes que acontecem no meu contexto não são violentas? E aí eu preciso olhar para isso, falar sobre isso, né? De que modo nós, mulheres, também, em alguma medida, sustentamos determinadas violências também, contribuímos. Então, a gente precisa pensar sobre isso, pensar carinhosamente, né? Pensar com acolhimento, mas pensar sobre isso, para também assumir a responsabilidade por essa cultura de violência que a gente, de certo modo, tem. Então, é isso que eu gostaria de colocar. E se implicando na educação, apoiando também filhas, irmãs, esposas, nossas redes de mulheres e homens, né, que avancem numa educação nesse sentido. Falem sobre isso na educação. E não deixar passar, né? Deixa para lá, ele vai melhorar. Passa a semana ele não fique quieta. Né? A mãe faz isso muito, a avó faz muito isso. Né? Você não tem para onde ir, você não pode ir para a minha casa. A própria rede de apoio, né, ela não consegue visualizar e desincentiva. Você vai acabar com a sua família e os seus filhos, e até internamente, né? Às vezes o apoio externo é até melhor do que o interno. Nada é uma regra, né? Mas a gente deve procurar sempre quem possa nos auxiliar. Se é a mãe, você não encontrou apoio na sua mãe. Se foi a sua irmã e não encontrou, alguém vai lhe auxiliar, né? A Sala Lilás é importante, a Defensoria Pública é importante, que são os primeiros canais de atendimento. A própria OAB, né? A gente auxiliar dessa forma, os primeiros canais. Então, muitas se perdem, às vezes até conhecem seus direitos, conhecem a lei, mas não sabem onde vai chegar, né? Se procura a polícia, né? Às vezes não se sente à vontade, porque quem vai lhe atender é um homem, não se preocupe. A rede de apoio, tanto na delegacia, com a Sala Lilás, quanto na Defensoria, quanto na OAB, ela vai lhe atender da melhor forma, independente de quem lhe atenda. Né? A gente procura que mulheres atendam mulheres,
né? Aí hoje a gente tem Mas jovens, isso, inclusive. mas pode acontecer de não Pode. haver, né? Mas todos Estão treinados, estão treinados, estão preparados para isso, né? Para acolher, para receber. Justo. E assim, a grande, para mim, uma das grandes vitórias da Lei Maria da Penha é a questão de você prestar a denúncia e não poder retirá-la depois. Isso. Porque o que acontecia muito, eu ia lá na delegacia e depois, eu vou mudar, é isso, aquilo. Eu sei que pode mudar, né? Às vezes aconteceu uma violência e não vai se repetir. Às vezes acontece, às vezes não acontece de repetir. E a vida que segue. Na maioria das vezes ela se repete. Na maioria das vezes é porque o cara forçou. Exato. Justamente. Aí ia lá, retirava a queixa e não dava em nada, né? Não, hoje não. Hoje você tem uma medida protetiva. Medida protetiva ela tem que ser decretada, tem prazo para isso, certo? Semana passada, no encontro da Secretaria da Mulher, já chegou a decretar medida protetiva com até 2 horas do pedido da medida protetiva. Né? A juíza do juizado, ela foi solicitado e já foi. Então, hoje tem apoio também, existe a Casa da Mulher em Maceió, né? Onde as mulheres também podem ser acolhidas, existe contato. Então, às vezes, eu não tenho para onde ir. Não, a gente vai disponibilizar, tem a Casa da Mulher, tem tudo. A Secretaria da Mulher aqui, eu não falei nela, mas a Secretaria da Mulher aqui no município, ela tem um papel importante, ela é muito ativa, certo? A secretária, Patrulha Maria da Penha, né? Esqueci também de falar. Tem o botão do pânico também. Tem a questão do botão do pânico, tem o aplicativozinho, né? Tudo isso via Secretaria da Mulher. A Patrulha Maria da Penha, que é uma junção, né? Um trabalho conjunto da Guarda Municipal com a Secretaria da Mulher, ela também tem esse apoio, então também pode procurar a Secretaria da Mulher. Lá as meninas estão preparadas para lá atender. Também tem advogada na Secretaria da Mulher. Então, é mais um canal, né? A gente vai falando, termina esquecendo, mas é um canal muito importante, a Secretaria da Mulher, com o combate à violência. Muito bem. Aqui era assunto para 2, 3 programas. Estou preocupado porque a gente tem outras participações. Eu peço até desculpa, mas assim, eu só queria a mensagem hoje de abertura. Todo dia eu abro o programa com uma mensagem e fecho com uma mensagem. A nossa mensagem de hoje foi justamente pela vida das mulheres, diz assim: cada mulher tem o direito de viver sem medo, em liberdade e respeito. A violência não é apenas física, mas também psicológica, moral e social. O Agosto Lilás nos lembra que o silêncio nunca foi opção e nunca deve ser opção, né? E o dever de todos nós aqui, é combater o machismo e a opressão. Então, foi a mensagem assim, de abertura hoje. Perfeito. Nossa, né? E vocês vieram aqui para completar isso. Mas vamos agora para a programação. Eu tenho, quando eu gosto do assunto, eu vou, passo, atropelo aí as outras coisas, mas é assim mesmo. Eu vou pedir para que a gente coloque aí na tela grande essa programação. Vão ser 2 dias, não é isso? Dia 22 e dia 23. No dia 22, tem como colocar aqui no painel? A gente vai ter um painel, né? O painel 1, primeiro, da lei à realidade, o papel de cada um no combate à violência contra a mulher. A primeira pergunta, na verdade, seria o seguinte: quem pode participar? Está aberto? Precisa fazer uma inscrição? Como é que participa? Não, está aberto ao público, certo? Inicialmente, foi uma parceria da OAB com o IFAL. Nós procuramos, né, o IFAL e essa parceria funcionou. Né, eles tinham um evento programado, nós estávamos tentando o evento da gente para falar um pouquinho. Encaixou e tornamos o que seria uma tarde em 2 dias, né, unindo forças para trazer um pouquinho do que é essa violência contra a mulher para a sociedade, né? Então, tranquilo. Eu só vou aqui para o painel, porque aí só não tem um horário que começa, mas é 13h30, é isso? 13h30. Começa às 13h30. Então, às 13h30, nós vamos ter a doutora Vilma Renata Jatobá de Carvalho. Ela é juíza de direito, titular aqui do Juizado Especial Civil e Criminal e da Violência contra a Mulher. Então, muito importante aqui essa palestra. Depois a gente vai ter também a palestra da Ana Cátia Alves do Nascimento, tá? Que ela é comandante e inspetora da Patrulha Maria da Penha. Muito importante também essa palestra, que todos possam acompanhar. Teremos também a participação do promotor de justiça, Dr. Herman Brito de Araújo Lima Júnior,
E fechando, teremos também a palestra da Jaqueline Vieira Barros, secretária municipal de Habitação, Trabalho e Assistência Social. Então, dia 22, início às 13h30, tá? Continuando ainda com essa programação, aí a gente tem o painel 2, tá? Que é às 15h30. Tudo isso que eu falei... Na sexta-feira. Ah, isso aqui já é na sexta. Ainda na sexta. Eu estou achando que foi tantas pessoas, porque é um debate, é uma palestra. A gente vai ter cada um vai falar um pouquinho e nós vamos ter uma roda de conversa, vai ser aberta. Ok, então a gente vai ter a participação de Laura Emília Araújo, professora de língua inglesa, mestre em literatura comparada da UNILA, né? Também participando, Maria Quitéria Julião dos Santos, aqui em São Miguel todo mundo conhece, secretária municipal da Mulher e dos Direitos Humanos. Temos também a participação da doutora Tássia Rejane Lins da Silva, que é advogada, ex-presidente da OAB aqui, secção São Miguel dos Campos, né? Também vai participar. E a Betânia Rocha, que é professora da Universidade Estadual de Alagoas, da UNEAL, né? Então, continuando aqui, desculpe a pressa, né? Aí a gente vai ter, no dia 23, apresentações artísticas com alunos e alunas, com alunas principalmente da UFAL, do campus aqui de São Miguel. Teremos também a roda de conversa Samba, Arte e Empoderamento Feminino. Aí temos aí a participação do NUGEDES, né, que é o núcleo, aí a professora está por dentro, mas aí, o núcleo de gênero, diversidade e sexualidade do IFAL Campo São Miguel, muito legal esse núcleo. Aí tem a participação da professora, doutora, né, mestre em psicologia, doutorando em psicologia e mestre em psicologia, que está aqui com a gente, a Aline Santana. Isso. E teremos o grupo Tamboricas, né? Então, está aí essa a programação, está todo mundo convidado. Reforça aí o convite de vocês duas. Todo mundo está convidado, todas e todos estão convidados. Na sexta a gente vai ter esses painéis que vão ser muito interessantes, né? Vai dar um panorama dessa temática a partir de várias perspectivas. Então, vai ser uma conversa muito boa. E no sábado a gente vai trazer uma conversa mais enviesada assim pela arte, pelo lúdico, também para entender que a gente pode mobilizar-se, lutar, conscientizar por meio de atividades artísticas, né? Que a gente pode se posicionar nesses contextos, por meio de atividades artísticas e trazer isso para a conversa, fazendo essa conscientização. Compareçam, vai ser muito legal, e o IFAL está de portas abertas, tá, para receber todo mundo. Clarice, mais alguma coisa? Eu queria convidar realmente a toda a sociedade, né? É um evento aberto ao público e importante é que ele seja aberto, né? Para que todos possam participar, para que todos venham esclarecer. É uma roda de conversa, eles vão falar um pouquinho do que cada um faz na sua área, mas é uma roda de conversa, é para tirar dúvida, é para participar, certo? A gente acha muito importante. Às vezes é o feedback que a gente trabalha ali, participa daquilo, mas às vezes a gente não tem o feedback da população. Ah, mas acontece dessa forma, mas né? Às vezes a gente tem um fluxograma bom para atendimento, mas a gente às vezes há uma falha ali, mas a gente não percebe. Mas mas eu denunciei e não foi feito assim. Ah, mas eu fiz. Então isso chega para a gente e isso pode nos auxiliar a melhorar as políticas públicas, né? E eu queria, por fim, agradecer a parceria com o IFAL, né? Porque é muito importante, é o primeiro evento que a OAB faz em parceria com o IFAL, mas nós queremos fazer mais daqui para frente, não só com o IFAL, né? A OAB tem outros programas, tem a OAB na escola, então a gente quer levar tanto a questão da violência contra a mulher como outros temas que devem ser abordados às escolas do município, às escolas da rede estadual, né? Frisar que é também muito importante esse canal que o Álvaro faz aqui para a gente, né? Para a gente trazer um pouquinho, porque chega na casa da dona de casa que está ali já na sua labuta, né? Ele fica escutando o Tribuna Livre todos os dias. Então, chega a elas de alguma forma, mas eu não posso ir para a palestra, mas aquele pedacinho que a gente falou aqui, às vezes pode ter chegado e ter tocado. Eita, eu sofro isso, né?
Tá me vendo. São as maiores divulgadoras do Tribuna Livre. Isso. Então eu quero agradecer também esse convite para a gente falar um pouquinho aqui sobre o Agosto Lilás, né, que é uma temática fora de série, né, que a gente tem que trazer mesmo, que a gente tem que mobilizar, porque as mulheres ainda não são capazes totalmente de entender o que elas sofrem como violência. E a gente precisa chegar ali nelas, né? Um pouquinho que a gente faz aqui, é um pouquinho no evento da manhã, é um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente constrói uma sociedade melhor. Muito bem, agradeço a presença de vocês, foi um prazer também. muito grande receber.